Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui em mais um momento precioso na presença de nosso Deus, amém? Estaremos lendo Romanos de número 3 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Que vantagens há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas e se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus? Que diremos? Que Deus é injusto para aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é a merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruínas e desgraças marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, nos princípios da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Aqui é um grande ensinamento de Paulo para nós, sobre essa carta que ele escreveu aos Romanos. E aqui em Romanos 3 a gente vê, vamos falar separadamente de verso por verso, para a gente entender o profundo do que ele está querendo dizer. Aqui ele inicia dizendo sobre as vantagens então de ser judeus e a utilidade na circuncisão. E qual é logo a vantagem dos judeus? Se os judeus tivessem sido logo condenados, meus amados, para que serviria a nação escolhida de Deus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão era um ato de fé que eles faziam de obediência a Deus, para adorar a Deus, Aqui era a cultura dos judeus. Então, partindo do fato de que a circuncisão é o sinal da aliança entre Israel e Deus, que utilidade teria então a não ser apontar uma aliança ainda mais profunda? Que aliança é essa? Pelo sacrifício de Jesus, que permitiria a circuncisão do coração. Não seria mais ali o prepúcio, ali o ato físico, mas seria agora do coração, a circuncisão do coração do ser humano para obedecer voluntariamente a Deus. Amém? Então aqui ele diz aqui no 2, muita em toda maneira.
Esse verso ele indica que o povo judeu tem numerosas vantagens. Romanos 9 nós vamos ler sobre isso, né? Os oráculos de Deus ali são referidos em todo o Antigo Testamento, sendo leis e alianças que Deus criou, né? Todas elas foram determinadas pelo próprio Deus para a nação de Israel. Então esta frase aqui, ela reafirma que os apóstolos estavam convictos da inspiração divina do Antigo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus dirigida a nós, meus amados. Tudo que está escrito foi totalmente dirigida pelo Espírito de Deus para nos ensinar e trazer um caminho para nós, amém? Então aqui a gente vê que até mesmo no caso de alguns judeus ali serem incrédulos em relação à palavra divina, como nós vemos aqui, Deus ele sempre será fiel ao que ele prometeu. Lá em Salmos 89, do 30 ao 37, a gente vê sobre essas promessas do Senhor, amém? Então, a partir de um ponto de vista meramente humano que Paulo está dizendo aqui, Paulo ele pergunta: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Paulo aqui explica que essa é uma pergunta absurda. Por que absurda? Porque ela está sendo feita frequentemente por muitos, né? De forma que ele acrescenta aqui a expressão, eu falo como homem. Ele está dizendo, eu falo como homem, para responder essa pergunta absurda de vocês. Então a sugestão de que Deus seja injusto é simplesmente absurda. Isso jamais vai proceder, jamais. Amém? Então Paulo aqui, ele responde a sua própria pergunta, feita lá no versículo 5. Né, com uma outra questão. Se Deus não submeter a injustiça ao julgamento, então ele deixará de ser justo, e o dia do julgamento, na verdade, não acontecerá. A falha lógica é evidente, né, já que as demandas da justiça de Deus exigem que ele julgue a injustiça. Né? Deus vai julgar a injustiça naquele grande dia, através de Jesus Cristo. A acusação de que Deus é injusto porque ele julga só pode ser um argumento sem fundamento. Não tem fundamento, meus amados. Né? Ali aqueles religiosos ali, eles eram totalmente desembaralhados na cabeça e eles não conseguiam, né, ter o real entendimento das Escrituras. Então a questão aqui é a mesma objeção básica presente no verso 5, né, exceto pelo fato de que desta vez os atos pecaminosos cometidos pelo pecador servem para realçar a verdade de Deus. E olha o argumento. Então Paulo leva esse argumento errôneo mais um passo à frente. Por quê? Se Deus pusesse extrair o bem a partir do mal, então nós não deveríamos ser julgados, né, por praticar o mal, pois esses atos seriam realizados para que venham as bênçãos do Senhor, e Deus seria considerado justo e desse modo seria glorificado por meio do nosso pecado. Isso é errôneo demais, não procede. Obviamente, tal ideia é equivocada e Paulo sequer faz questão de tentar discutir ou combater essa visão insensata junto com esses homens. Então ele simplesmente chama a atenção para esses que valorizam mais esse tipo de pensamento que o julgamento de Deus. Então aqui os judeus, meus amados, eles não são melhores que os gentios. Ele está ensinando isso. Ambos são culpados devido à prática do pecado. Todos nós somos culpados. Né? Como está dizendo aqui, as citações do Antigo Testamento, o livro sagrado para os judeus. Os judeus, eles prezam demais, né? E aqui ele está citando essas partes, essas citações aqui do Antigo Testamento, dizendo e provando a culpa de todos. Nenhum homem pode estabelecer uma relação correta com Deus a partir do cumprimento das exigências da lei de Moisés. Por quê? Porque se ficar focado somente nas leis de Moisés, meus amados, esquece do sacrifício de Jesus, esquece do que Jesus veio fazer no mundo. Amém? Então aqui a questão somos nós mais excelentes é semelhante à pergunta qual é logo a vantagem do judeu. Então aqui em outras palavras, né, diz assim, há qualquer outra coisa a que possamos agarrar-nos para nos proteger? E a resposta de Paulo é não, nada, porque todos os seres humanos, sem exceção, estão sob o domínio, a lei do pecado. Amém? Então aqui a gente vê que, de provar que todos estão debaixo do poder do pecado, meus amados, Paulo ele fez aqui citações, sem qualquer introdução, né, coligindo aqui vários versículos distintos do Antigo Testamento. E a gente vê que a coleção aqui de citações pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é composta por declarações negativas, que enfatizam aqui as deficiências da humanidade. No 10 e no 12, aqui que a gente acabou de ler, a gente vê sobre isso. E a segunda série das citações aqui destaca principalmente a depravação humana, né, do 13 ao 18. Então a gente vê, meus amados, que essa é uma citação do Salmos 14,
número 3, que afirma, que ele diz assim, Davi: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um só dele. Então Paulo ele utiliza-se do termo justo porque ele está discutindo a condição de todas as humanidades, de toda a humanidade em si, né? Caracterizada aqui pela prática da injustiça. Então ninguém pode ser justificado através das suas próprias obras ou através da sua própria retidão diante de Deus. Ninguém é justo, meus amados. Se não for por Jesus, ninguém é justificado. Amém? É o que Paulo está querendo deixar claro para todos nós. O homem natural não tem capacidade para entender as verdades espirituais, não tem. Lá em 1 Coríntios, né, Paulo deixa muito bem claro isso. Eu vou até ler para vocês, 1 Coríntios 2,14. Olha que Paulo diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então não adianta você querer discutir algo espiritualmente com uma pessoa que não tem discernimento, porque ela nunca vai entender. Para ela é loucura, para ela não é aberto esse entendimento. Amém? Então, pois não busca diligentemente seguir a Deus, ou melhor, as pessoas estão satisfeitas com a aparência exterior, com a religiosidade. Isso é um perigo. Religiosidade não salva ninguém. E a aparência exterior, meus amados, também engana muitos. Lembra que Jesus sempre dizia a respeito da aparência exterior? É lindo, maravilhoso, ora canta, chora, ora 24 horas por dia, mas só Deus sabe o que tem no coração. Amém? Então, meus amados, tenham cuidado, tá bom? Tenha cuidado com quem vocês deixam entrar na sua casa, com quem vocês deixam auxiliar vocês, porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, será vã todas as ajudas que ele puder passar para você. Amém? Eu falo em termos de espiritualidade, tá? Então a gente vê aqui que todos se extraviaram, desviaram-se para longe do caminho de Deus, inúteis, ou seja, sem utilidade para Deus e seus bons propósitos. Não há quem faça o bem. Apartadas de Deus, falta às pessoas a verdadeira bondade, a benignidade. Ainda que algumas delas sejam ali cordialmente, amorosas, em seus atos, no fim das contas, amados, são destituídos de qualquer valor, por não serem provenientes de um coração que conhece a Deus e queira glorificá-lo. Amém? Então não adianta só ser bonzinho, ajudar o próximo, ajudar o pobre, se não tiver um coração, aberto para conhecer a Deus, aberto para servir Deus fielmente, de nada vale isso daí, tá? Até mesmo um bom sujeito pode estar se rebelando contra Deus ou buscando seus próprios interesses ao praticar atos de bondade. Isso também é uma alusão. Tem que tomar muito cuidado. Para mostrar a tal depravação da humanidade, meus amados, a gente vê que Paulo aqui cita passagens dos Salmos, que descreve o mal que pode vir da garganta, da língua, dos lábios, da boca, dos pés e dos olhos dos seres humanos. Então o coração aqui é comparado a um sepulcro, onde foi enterrada a semente da morte. E a garganta revela em seu interior a corrupção, a decadência espiritual. Os lábios estão cheios de peçonha, de áspide. A raça humana é fonte de veneno mortal. Olha o que Paulo está dizendo. Os seres humanos, quando separados de Deus, meus amados, eles não abençoam uns aos outros. Pelo contrário, eles se amaldiçoam mutuamente com frequência uns aos outros. Por quê? Porque são amargos, não são amorosos, não têm a essência de Deus dentro deles, porque o Espírito de Deus não está sobre eles. Amém? Então aqui diz também sobre ligeiros para derramar sangue. O que ele está querendo dizer com isso? Pessoas distanciadas de Deus, elas são propensas à violência, isso é fato, Elas cometem aqui crimes e matam porque não têm nenhum respeito pela vida de seu semelhante. Pessoas que não têm o amor de Cristo dentro de si, meus amados, elas são egoístas, São pessoas que não pensam no próximo como deveria, porque Deus deixou muito bem claro qual é o segundo maior mandamento que nós devemos seguir: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Então quem não segue isso, quem tem rancor, quem odeia o outro, quem está destituído da graça de Deus, simplesmente não tem a presença de Deus, tá bom? É simples assim, porque Deus ele é santo. Se você não seguir os mandamentos e não tiver santidade, você não tem Deus. Você pode até falar, proferir, mas não tem, tá bom? Isso é a palavra que garante isso. Temor de Deus é uma expressão do Antigo Testamento ali, que referente à reverência devida a Deus. Então a gente vê que no testemunho aqui, se diz que esse temor é o princípio do conhecimento, ou da sabedoria. Lá em Jó 28, ele diz muito bem a respeito disso. Vou ler para vocês aqui. Jó 28 diz: E disse ao homem:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Entendeu, meus amados? Então, o homem que teme ao Senhor, ele é sábio. E o homem que aparta-se do mal, ele é inteligente. Diz muito claramente aqui, amém? Lá em Provérbios também, nas cartas de Provérbios, a partir do 1, o verso 7, olha o que ele diz aqui, vou ler para vocês. O temor do Senhor é um princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pessoas que têm senso de autojustiça, falam assim, olha, eu faço isso porque eu estou ajudando assim, assado. Às vezes, meus amados, você não está fazendo certo, você não está fazendo o correto. Então, o senso de justiça tem que tomar muito cuidado. Senso de justiça é criar suas próprias fórmulas, suas próprias regras, suas próprias leis de autoajuda, de ajudar de certa forma, de fazer do como você acha que é certo, mas tome cuidado. Tem que ler as escrituras, se aprofundar no que significa todas as coisas para que você não venha criar em si um senso de autojustiça, que você também está sendo diligente, tá bom? Então as pessoas sem Deus, elas estão espiritualmente mortas. Assim, só lhes é possível produzir engano, dano e destruição. Amém? Todas as pessoas que estão longe de Deus, que não têm a presença do Espírito Santo de Deus, ela é morta espiritualmente. E ela só produz engano, dano e destruição. Isso é fato. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, essa sentença é uma alusão aos versículos 10 e 18. Todo mundo, sejam judeus ou gentios, seja quem for, meus amados, todo ser humano é condenável diante de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Aquele que não estiver na aliança eterna, que é a aliança de Jesus Cristo, ter aceitado Jesus, confessado o nome dele diante de público, de pessoas, porque ele diz claramente, aquele que não me confessar diante do homem, eu não o confessarei diante de meu Pai e seus anjos que estão nos céus. Então, meus amados, é a obrigação do homem reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, confessar o nome dele, aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que o Senhor possa perdoar os teus pecados, os teus maus caminhos, e você possa ser batizado e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus, para que você tenha salvação. É isso que significa o Evangelho. Justificado. A palavra justificado, esse é um termo legal, aqui utilizado pelo advogado em um julgamento, A palavra significa ser declarado íntegro. Ninguém será declarado íntegro, meus amados, fazendo o que Deus requer na lei. Esse fato confirma que a lei não foi dada para justificar os pecadores, mas expor os seus pecados. Amém? Expor aos pecados para quê? Para haver o arrependimento e confessar a Deus e a Jesus Cristo, para que você possa sim aí ser justificado. Amém? Porque não é por merecimento, é pela graça. E a graça é um favor imerecido. Deus sabe que eu não mereço, você não merece, mas por amor a Ele mesmo, Ele enviou Jesus Cristo para que nós possamos ser justificados dos nossos pecados mediante a fé. Amém? Então, neste contexto, meus amados, a justiça de Deus não se refere ao atributo divino, mas ao ato divino através do qual Deus declara um pecador íntegro. Essa é a justiça de Deus, uma justiça sem a lei. Essa última expressão aqui é muito forte, pois consiste na declaração de que a retidão aqui é categoricamente determinada separadamente de qualquer lei. Vê-se o uso dessa mesma expressão lá em Hebreus 4,15, que eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha só aqui em Hebreus 4,15 ele diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele está dizendo de quem, meus amados? De um sumo sacerdote que se chama Jesus. Foi o único homem que passou por todo tipo de tentações, tipo de provações, porém sem nenhum pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Então, meus amados, a fé em Jesus nos justifica de todos os pecados. Amém? Então aqui a gente vê que o escritor afirma que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas de forma semelhante a nós, mas sem pecado. E da mesma maneira que Jesus Cristo e o pecado não têm qualquer ligação, a justiça não foi manifestada pela observância da lei. Claro, isso é fato, mas através da cruz. Porque quando Jesus ali, aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz a respeito disso. Então, meus amados, é através de Jesus que nós somos perdoados. Temos que confessar nossos pecados para Deus. Amém? Então, Deus revelou às pessoas
a forma pela qual deveriam viver. Mas ninguém pode obedecer às normas de Deus com perfeição, né? A gente sabe disso. O homem é falho, todos pecam, todos pecaram, né? Nós somos incapazes de satisfazer os propósitos para os quais Deus nos criou. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Sendo assim, não podemos salvar a nós mesmos, uma vez que, sendo pecadores, jamais satisfaremos as exigências divinas. Nossa única esperança é a fé em Jesus Cristo. Amém? E Deus sabe disso, meus amados. Por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós possamos ter uma oportunidade. Porque se fosse por mérito, meus amados, todos nós morreríamos e iríamos para o inferno. Isso é fato, tá bom? Então, aqueles que creem estão justificados. Meus amados, a Bíblia ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, ela se converte toda a Jesus Cristo. A palavra, o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o fundamento do Evangelho, amém? Então somos declarados íntegros, justos, somos libertos gratuitamente pela graça de Deus, alcançados pelo seu favor através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus morreu para promover a redenção, ou seja, ele morreu para pagar o preço exigido para o resgate dos pecadores, a mim e a você, pagando o preço do pecado com sua morte. Jesus pode livrar as pessoas dos seus pecados e transferir para aquelas que crerem nele e a sua retidão, a partir da justiça de Cristo, né? Somente dela. Os cristãos podem chegar ao trono de Deus com louvores, por iniciativa divina, né? Nossa comunhão íntima com o Senhor foi restabelecida através de Jesus Cristo. Aqui no 25 e 26 ele fala, pela sua sorte Cristo satisfez a justiça de Deus. Ele pagou a dívida decorrente do pecado por completo. Paulo cita aqui duas razões pelas quais a justiça de Deus ela é concedida através da morte de Cristo. A primeira que ele fala aqui é demonstrar que Deus é justo, pois não julga os pecados cometidos antes da cruz. A segunda razão para a cruz é que, por ela, Deus quis mostrar a sua justiça e, ao mesmo tempo, declarar que os pecadores são íntegros por causa da morte de Cristo. E Deus não compromete sua santidade quando ele perdoa um pecador, meus amados, amém? Lei da fé. Paulo aqui ele utiliza algum jogo de palavras, né? A lei ou a norma de Deus geralmente é associada às obras, mas Paulo afirma que alguém só pode estar de acordo com o padrão estabelecido pela vontade de Deus quando se apartar da justificação através das obras humanas. Porque obras humanas, meus amados, não salva ninguém. Se não for mediante a fé e a fé em Jesus Cristo, ninguém é salvo. Amém? Então logo essa é a lei, é a fé. Amém, glórias a Deus. Paulo aqui a gente vê que ele conclui também esse versículo com uma resposta que silenciou os judeus ali, que depositavam a sua confiança no seu próprio conhecimento e na sua fidelidade à lei. Então a gente vê que a lei, meus amados, a lei aqui apenas poderia resultar em sua condenação, mas Deus operava para a sua salvação. A glória dos judeus deveria estar apenas em Deus. Amém? Nenhuma carne será justificada aqui no 28, ou seja, ninguém será declarado íntegro pelas obras da lei, sendo assim, a salvação é apenas pela fé. Romanos 4 diz isso, muito a respeito disso, e nada que fizermos, meus amados, nos tornará capazes de alcançarmos nossa própria salvação. Nada. Se não for por Jesus Cristo, não tem salvação. Só Deus é capaz de salvar, e a salvação é um dom gratuito que somente Ele pode nos conceder. Ninguém poderia estar diante de Deus gloriando-se pelas suas próprias boas ações. Deus é o único que é integralmente justo, e por essa razão Ele deve ser louvado. Tudo que você fizer, meus amados, é para que Deus seja engrandecido. A partir do momento que o homem toma para si a glória, o louvor, você pode ter certeza que ele já está destituído da presença de Deus. Deus não tem mais parte com essa pessoa. Se Deus desse a salvação através da lei de Moisés, ele seria Deus apenas dos judeus, porque a lei mosaica foi dada somente para os judeus. Amém? Deus é um só, aqui no 30. Ele é o Deus de judeus e de gentios. Ele justificará a ambos pela fé. É para todos, meus amados. Todos que crerem em Jesus, aceitar Jesus, ser batizado, será salvo. Então, aqui no 30, a gente vê também que é possível, né, fazer aqui uma distinção entre por e por intermédio de Paulo. Então, Paulo aqui, porém, usa ambos os termos provavelmente para expressar a mesma ideia, já que tanto os circuncidados quanto os incircuncisos são salvos da mesma maneira pela fé. Aqui ele está dizendo que Jesus veio ao mundo e ele quebrou muitas coisas, muitas barreiras, né? Então não é o circunciso ou o incircunciso que é mais crente, mais fiel. Ambos, se aceitarem a Jesus, serão salvos. Amém? Então
Então a gente vê aqui que no 31 também, para finalizar esse ensino, a lei pode ter 3 significados diferentes nessas passagens. Tudo que a gente leu, tudo que Paulo ensinou, o Evangelho, meus amados, satisfaz todos eles. Se a palavra lei aqui é uma alusão à lei de Moisés, ou seja, ao Pentateuco, então a passagem diz respeito ao modo pelo qual Jesus cumpriu completamente as exigências da lei. Se, porém, o termo aqui lei referisse a todo o Antigo Testamento, então o Evangelho também cumpriu as promessas da vinda de Cristo e resulta aqui no perdão dos pecados. Agora, se a palavra também lei for uma norma moral, então o Evangelho também cumpriu, porque é através de Cristo que as pessoas são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus a viverem de modo agradável a Deus. Amém? Esse é o ensinamento de hoje, meus amados. Eu fiquei muito grato a Deus por esse ensino, sabe? É um ensino que alimenta nosso espírito para que nós sejamos cada dia mais íntegros ao Senhor, mais fiéis a Deus. Então, meus amados, faça uma avaliação de si, de tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós entendemos da palavra de Deus, que Paulo, através do Espírito Santo de Deus, nos ensina, que nós sejamos melhores, que nós sejamos cada dia mais íntegros à presença de Deus, para que nós sejamos justificados por Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais em sua caminhada. Fique na graça e na paz de Jesus.